Há algum tempo a esquerda tinha um slogan: precisamos falar sobre o aborto. Só que o professor Marlon de Rosa pegou esse slogan e falou a verdade sobre o aborto no seu livro Precisamos Falar sobre o Aborto, Mitos e Verdades, que foi publicado em 2018. O professor Marlon de Rosa é mestre em bioética da Fundação Jérôme Lejeune, doutorando em bioética pela UPRA na Itália, autor de 5 livros, entre eles Precisamos Falar sobre o Aborto e Abortos Forçados, que a gente acaba, aliás, abortos ocultos, que a gente acaba de receber aqui no BSM, né? E autor de mais 3 livros, sempre tratando da temática de defesa da vida. Agora, eu queria que você falasse um pouco, Marlon, sobre esses slogans, porque nós estamos numa época, assim, na era dos memes, né? Daquela linguagem automática. As pessoas não leem, por exemplo, não leem as matérias, não leem textos maiores, não, elas ficam presas a slogans. Sim. Então, hoje, nesse momento que nós estamos aqui conversando, Marco, tem que na minha cidade está sendo feito um protesto do pessoal em defesa do aborto, né? E usando aqueles slogans, criança não é mãe, entendeu? Aquelas coisas, isso absoluta que não tem nenhum fundamento na realidade, slogans que não tem nenhum fundamento na realidade, é que PL 1904 é um PL que defende os estupradores, todas aquelas narrativas, né? Que são colocadas pela imprensa. Como é que você vê isso, Marlon? Como a gente pode combater, né, essa estratégia aí da esquerda? E da mídia, né? É, Não você vê, apenas da esquerda. você vê que a mídia colocou que era PL de estuprador, criança não é mãe, que vai ficar presa mais tempo que o estuprador. Né? A Tudo mentira. mesma, Tudo mentira. as mesmas, tudo mentira, as mesmas vozes que dizem é, que não querem endurecer as penas contra os estupradores, né? Que não querem exigir boletim de ocorrência para fazer o aborto lá no SUS. Então, assim, é óbvio que eles não defendem, eles não atacam os estupradores, querem facilitar a vida do estuprador, né? Porque não se exige boletim de ocorrência, são em prol da impunidade e do desencarceramento total. E agora acusam os defensores da vida de estarem fazendo o contrário. E essas manchetes mentirosas foram propagadas assim absurdamente, né, no momento da polêmica. E agora, né, como eu falei ali, a Folha de São Paulo fez agora uma errata. Então agora você pode dizer assim, não, a Folha de São Paulo não é boa, eles estão falando a verdade ali, né? Então isso é uma estratégia clássica, porque na hora que a discussão está em alta, né, você lança as manchetes mais deturpadas, mais enviesadas, e depois você faz a errata. Mas a errata, pô, tem um alcance infinitamente inferior. Então a narrativa está posta. Por isso que tem os movimentos aí na rua falando, né? Criança não é mãe, falando que o PL defende estuprador, né? Então a mentira foi disseminada. Por mais que os emissores originais ali possam até fazer uma errata. É uma estratégia, eles fazem muito isso. Lança uma primeira narrativa, depois conserta, porque o conserto ninguém vê. Né? Conserta nas entrelinhas, aquelas manchetes manipularam o debate. Todo debate sobre aborto é assim. Né? Pegar historicamente, o caso Roe vs. Wade nos Estados Unidos, foi baseado em mentiras. Então, assim, baseado em mentiras, legalizaram o aborto nos Estados Unidos da América, né? Não é em qualquer país, e conseguiram legalizar a base de mentiras. O Dr. Bernard Matthews, né, ele era membro médico que fazia aborto, membro da militância pró-legalização nos Estados Unidos na década de 70, ele depois de muitos anos, quando ele deixou de ser favorável ao aborto, depois que ele já tinha trabalhado antes fazendo aborto, ele, quando viu no ultrassom, né, viu o bebê se remexer, tentando evitar a própria morte, ele percebeu a maldade que ele fazia, e aí ele começou a contar o que eles faziam. E ele falou que eles mentiam os números, e eles exageravam, sabiam que não morria milhares de mulheres por aborto clandestino, mas que, ele falava que na lógica daquela revolução que nós defendíamos, esses números eram úteis, e nós não íamos ficar desmentindo se eram úteis para nós. Então, assim, é sempre uma estratégia comum da legalização do aborto usar a mentira, né? Isso aí não já havia muito tempo.